sejam bem-vindos para mais um podcast aqui no Colégio Êxito. Hoje vamos conversar sobre o ensino bilíngue aqui no Colégio Êxito e descobrir, será que aprender inglês na escola faz mesmo diferença fora da sala de aula, né? Ou isso não vai abrir portas para vocês, né? Como a gente pode entender um pouco mais sobre o ensino bilíngue aqui com as nossas convidadas de hoje? Eu gostaria primeiramente de agradecer a presença de vocês e gostaria também que vocês se apresentassem. Bom, eu sou a Isis, professora bilíngue há mais de 6 anos e comecei aqui no Êxito no começo do ano. Eu sou Ana Cláudia, eu sou professora de inglês há mais de 20 anos. Estou aqui no colégio desde quando começou o programa bilíngue e sou professora do Ensino Fundamental 1 e coordenadora pedagógica do bilíngue. Bom, pessoal, quando a gente fala sobre ensino bilíngue, eu acho que tanto eu também, tenho algumas dúvidas em relação a isso. O que que isso realmente significa na prática, né? Qual que é a diferença, né, a principal diferença entre aulas de inglês cotidianas, um curso de inglês, por exemplo, com o ensino bilíngue? Isso aí vocês decidem quem que gostaria de trabalhar na aula, mas quem pode. Bom, o diferencial do programa bilíngue, primeiro, tem uma diferença, não é uma escola bilíngue, é uma escola de programa bilíngue. Então, não tem, os meninos têm currículo, que eles têm as aulas de português, ciências, não português, né, na nossa língua materna, e durante as aulas de inglês, os professores trabalham conteúdos de ciências das outras disciplinas em inglês, totalmente em inglês. Então, aulas 100% em inglês, são aulas diárias, que a gente acha super importante, o aluno desse contato diário, né? Dessa rotina, né? Conversa nos times. Vocês acham, assim, que qual seria, essa principal diferença, entre e se sim, essa questão de um colégio falar que ele é bilíngue e no final das contas não ser? Vocês já tiveram esse tipo de experiência? Sim, primeiro que o que funciona no bilíngue é a questão da imersão. O aluno está na aula de inglês, o professor fala 100% inglês com ele. E aí você ouvindo todos os dias, automaticamente você vai aprender muito mais rápido. Como funciona isso para a educação infantil, por exemplo? Porque não é só para o Fundamental 2 médio, né, entra também no ensino infantil. Sim, com certeza. E e como que funciona? Porque às vezes as crianças estão aprendendo a falar, e aí acaba que como que vocês têm essa maior dificuldade quando é com a criança menor? Não, eu não considero que seja maior dificuldade para criança menor. Eu gosto de fazer a comparação de como que você aprende a falar sua língua materna. É vendo seu pai, vendo sua mãe, praticando todos os dias, é ouvindo sua mãe falar as palavras que ela fala, pro seu pai falar as palavras que ele fala na língua materna, e é da mesma forma com o inglês. As crianças elas vão aprender o inglês com a repetição, ouvindo alguém falar e assim por diante, né? Qual que é eu tenho essa curiosidade de saber, o que acontece, por exemplo, o colégio, como ele precisa o que ele precisa oferecer para ser considerado, por exemplo, um colégio que oferece esse sistema bilíngue? É, primeiro tem escolas que têm aula 3 vezes por semana, mas aqui na escola a gente faz questão que sejam 5 aulas por semana para que o aluno tenha mesmo essa constância em aprender inglês. Então são 5 vezes por semana e todos os dias, o que também é o diferencial. Porque uma coisa é você fazer uma aula na segunda-feira e na quarta-feira fazer 2 aulas. Então, a gente acredita que tendo essa continuidade, isso, todos os dias, é como você vai na academia. Se você for na academia na segunda e na sexta, não vai fazer o mesmo efeito com que você for Todos os todos dias. os dias. A gente trouxe uma aluna, né, você não se apresentou. Você tá fugindo. Eu pode se apresentar, a gente trouxe uma aluna convidada, porque essa aluna teve uma experiência diferente, eu gostaria também que você falasse sobre isso. Se apresente, pode falar. Oi, gente, meu nome é Estela. Eu estudo aqui no Colégio Ace desde o terceiro ano. Eu entrei em 2020. Primeiro ano de 2026. A Ana Cláudia, ela foi minha professora até o Fundamental 2. Até eu entrar no Fundamental 2. E sobre a minha viagem, foi uma viagem que no começo eu fiquei com muito medo, porque a gente nunca tá eh, seguro, né? Preparado, às vezes não se sentia preparada. Não me sentia preparada. E aí, Contato real, né? sim. Tá. E aí, o primeiro lugar que eu fui foi no Walmart, direto. E aí, eu fiquei olhando assim, porque eu tava entendendo o que as pessoas estavam falando.
com um pouquinho de dificuldade, porque eles falam muito rápido, eles comem as palavras. Mas eu conseguia falar, eu conseguia entender, eu fiquei muito surpresa, porque eu pensei que eu não ia conseguir. Isso, eu ia te perguntar que se antes da viagem você já imaginava que o inglês que você estava aprendendo dentro da escola iria te ajudar ou que ele iria ser tão funcional para você lá na viagem. Foi muito funcional, tanto na comunicação, tanto para mim entender o que eles estavam falando. E aqui na escola eu percebi que a gente aprofunda muito o inglês do que é usado lá. Então a gente aprende mais, a gente aprende desde a raiz do inglês. O que você diria, assim, para o aluno que pensa que não vai usar o inglês na vida? Eu acho que o aluno tem que começar a se esforçar, estudar mais, prestar mais atenção nas aulas de inglês, porque foi muito importante para mim. Inclusive, eu como viajei em grupos, né, tinham pessoas que, igual a minha tia que foi junto, às vezes ela amarelava e eu estava indo na fila do brinquedo, ela desejava para ajudar ela, e então, assim, eu acho que as pessoas têm que começar a dar uma moral maior para o inglês, porque daqui uns tempos eles é só inglês praticamente, tanto não só agora, pessoas que querem ser no curso que elas vão fazer, como medicina, marketing, administração, tudo você tem que ter uma base no inglês, porque do futuro, para você ser um profissional qualificado, você tem que ter a base. Eu ia questionar isso sobre para vocês, se vocês viam diferença, porque você então acompanhou a Estela desde o terceiro ano. Você via essa crescente melhora no inglês deles? Ou você sente, eu queria também questionar para vocês sobre a dificuldade dos alunos, do medo deles de falarem, se isso é muito comum, como vocês lidam com isso, por exemplo? É. Sim, tem alguns alunos que são mais retraídos, são mais tímidos, no caso da Estela. Mas a gente percebe sim essa evolução. Aí a gente vai mesclando os mais falantes com os mais tímidos, às vezes os mais tímidos junto, para a gente poder dar uma melhor assistência. Mas essa evolução que a gente vê às vezes no começo, mas para o final do ano é muito Mesmo um ano já dá para a ver. No começo do ano, alunos que não eram alunos da escola, que é pelo começo a gente vê que eles ficam assim, apavorados, né? Estratégias. Mas a gente pede para alguns irem ajudando os outros, e no final do ano a gente já tá sempre mais tranquilo, mais leve, eles são mais fluentes. Então, Uma coisa muito legal do inglês bilíngue em sala de ter essa imersão é que os alunos, muitos deles, não todos, né, porque eles são diferentes, mas eles se sentem seguros em poder falar, às vezes poder errar, às vezes poder treinar o inglês que eles já têm, mas isso é muito bom. O bom da imersão é isso, né? Eles se sentirem seguros para poder falar nas aulas de inglês, para poder treinar, praticar o inglês que eles já têm. E isso é muito Eu ia questionar vocês se de fato vocês acham que essa exposição frequente ao inglês se auxilia na autonomia, como no caso da Estela, se auxilia nessa confiança deles para conseguirem se comunicar, né? E uma coisa importante é que nós temos estratégias, né? A gente explica, a gente faz gesto, a gente dá exemplo, mostra imagem. Então, o aluno consegue nos entender. A gente não trabalha com tradução, porque primeiro que cada língua é do seu jeito. Então não tem como organizar frases, organizar do jeito que você fala em inglês, não é do jeito que você fala em português, nem do jeito que é falado em espanhol. Então, isso traz essa autonomia para o aluno. Porque se a gente ficar traduzindo, eles pedem, às vezes, mas se a gente Dá uma segurança daí, é sempre colocar com o português. eles não vai conseguir ter essa autonomia, porque ele vai sempre estar ali usando a língua materna como suporte, e assim Vai funcionar, cara. Tem que estar sempre mudando esse pensamento, né? Que inclusive era o meu. Eu não conhecia como funcionava, né? Vocês já trabalharam em outras instituições, então vocês já tiveram essa base de como funcionava? assim. Aqui é mais diferente, né, assim, é melhor, mas assim, já tinha noção de como funciona. Existe uma idade, assim, que seria mais adequada para você inserir o ensino bilíngue para as crianças ou adolescentes? Eu penso que quanto mais novo a criança for inserida, o adolescente for inserido, melhor. Você, se ela veio de alguma escola bilíngue? Não, eu estudava no colégio São José e hoje em dia fechou, né? Só que lá a gente tinha, tipo, 2 aulas de inglês por semana. E quando eu cheguei,
Gente, foi um perrengue. Foi muito engraçado, porque todos os meus colegas, a maioria deles já eram daqui da escola, né? E já falavam bastante inglês. E eu não sabia, eu sabia essas coisas. Ficamos. Mas uma coisa que me agradou muito foi a Ana Cláudia, né? Que o método de ensino que ela usava com a gente era muito imersivo. Porque ela levava lemos pra gente brincar, aprender, né, a gente fazer a apresentação, e era assim tudo em inglês. Então era um aprendizado muito leve, sabe. Então, foi um período de adaptação, mas foi muito tranquilo. É, muito importante quando o colégio oferece esse suporte para adaptação, né? Porque eu imagino que seja mais complicado se você já vem de outra instituição que não praticava. E aí é muito bom saber que vocês têm todo esse suporte para auxiliá-los a não ficarem apavorados, mas acaba que fica um pouquinho isso, mas trazendo esse conforto para eles, de que tudo vai dar certo e que deu certo, né? Deu tudo. Hoje e hoje eu acredito que a Estela ajuda os colegas que entram, né, que na agenda da escola antes. Até mesmo hoje em dia surge algumas dúvidas que a gente tá aprofundando mais agora, né, sobre past pers espera aí, tô com vergonha. Past participle, e a gente tá aprofundando cada vez mais. Gera algumas dúvidas, claro, né, e uma coisa, a professora, ela explica pra gente em inglês, ela faz a gente entender em inglês, ela não dá o significado para português, ela faz a teacher Agatha é uma excelente professora em relação a isso. E toda vez que pegar um aluno com dificuldade, a professora ajuda muito também, só que a gente depois conversa entre si, a gente tenta só falar em inglês, só que às vezes não dá. Porque aí a gente sempre faz assim mesmo. Um questionamento, e que eu também não fazia ideia, foi a Is que me explicou, de que, de fato, ela explica outras disciplinas em inglês. Então, eu achava que eram realmente só questões de inglês, mas não. É bom para o pessoal saber entender que você dava aula de várias matérias em inglês, né? Isso eu acredito que auxilia muito na questão da imersão mesmo. Vocês acham que ao sair, vocês estão produzindo pessoas, de fato fluentes? Esse é o objetivo? Ah, eu acho que sim, hein, porque a gente me ajudou muito em planejar. Você não teve dificuldade, né, Zé? Eu não tive nenhuma dificuldade em falar nada. Tipo assim, e como eles falam muito rápido, às vezes eu ficava sem entender, assim, porque eles comem palavras. E é que como a nossa língua materna é português e vai aprendendo inglês, a gente aprende inglês, tipo, what is your name? I thought, like, what's your name? It's all toxic, because aí eu falo, você pode repetir, por favor? E aí eles ficam até com raiva, assim, mas tá certo. O nosso material tem muito áudio de nativos. Então, às vezes, a gente passa o áudio e eles falam, agora lê você, professora. Mas, gente, eu não sou nativa, sou brasileira falando inglês. Então, essa questão de você sempre colocar um nativo, e é sempre um estadunidense, um inglês mesmo. Então, eles têm acesso a vários sotaques diferentes, e isso faz com que eles saibam entender mesmo o que a gente fala, porque eles falam muito rápido, mas nós também falamos muito rápido, mas eu não sei o jeito que eles falam. Ai, e boió de Veneza, então, aí que fala rápido mesmo. Uma coisa também que eu achei muito legal sobre aqui na escola que a gente faz, porque eu comecei a reparar isso faz uns 2 anos. Mas nesse ano em específico. Em história, a gente começou a aprender sobre a Primeira Guerra Mundial e sobre a Segunda Guerra Mundial. E os livros, antes da gente entrar no conteúdo, eles já passaram para ali. Então a gente entrou no conteúdo de história, já sabendo um pouco do conteúdo, né? A base. Então facilitou muito. Até o professor de história ficou assim, gente, já cansado disso. Porque desapego que é assim, mas foi muito legal isso. Eu achei muito bom. Isso foi um dos motivos da gente ter optado pelo DAIP, que é do Bernoulli, porque o conteúdo é meio vai se cruzando. E eu sei um pouquinho aqui, o professor de ciências está trabalhando em ciências, eu estou trabalhando também em inglês. Ele reforça ainda mais o que são conteúdo, né? Às vezes eu trabalho antes, às vezes depois. Mas é isso que está É mesmo. muito bom pro pessoal ter noção de como que funciona, né? Porque eu realmente achava, não fazia ideia de que era 5 aulas por semana, não fazia ideia de que tinha essa questão de ser trabalhado outras disciplinas, né? Eu realmente achava que era só inglês, então é muito bom. E a gente reforça, nós fazemos questão que sejam 5 aulas por semana nos 5 dias. O professor entra na sala de aula 5
de 5 vezes na semana. E acaba que a gente vai criando um afeto com o professor também, né? Conversando mais com. Eu acho interessante aqui no colégio, porque muitos me chamam só de teacher. Muitos, muitos. Eu acho uma gracinha. Aí eu falo, não é a Agatha, não. Mas você é professora. Eu acho uma gracinha. Pra gente ir finalizando, meninas, na experiência de vocês, qual é o maior diferencial que o ensino bilíngue oferece para o futuro dos alunos? É que os alunos vão aprender inglês de uma maneira bem mais natural, que eles já estão na escola, eles não têm que sair para aprender em outro lugar. E não fica uma coisa mecânica, porque está ali dentro do que eles estão vivendo, né? Então é mais natural. Eu concordo com a Ana Cláudia também, eu acho que a palavra é naturalidade. Eu acho que é muito importante que as crianças aprendam, né, com naturalidade. Porque aquela coisa mecânica acaba que fica chato, às vezes é mais é difícil, e às vezes a criança não gosta tanto do inglês porque pensa que é chato, porque pensa que, né, sim, mas não é natural, é divertido, as aulas são muito dinâmicas, a gente traz muitas dinâmicas diferentes e isso é muito legal. Então, a naturalidade eu acho que é o principal. Ai, dá saudade, tá? Tá de vontade de fazer esse Esteja convidada que estira as atas. Também, eu nunca fiz, tipo assim, pra falar que nunca, eu fiz um ano de cursinhos de inglês fora da escola. Mas foi quando eu entrei mesmo no terceiro ano, pra mim não ficar muito perdida. Mas, assim, eu não é como se eu tivesse feito. Mas eu acho que, assim, é tão bom quanto um cursinho desses. Pra pessoas que não têm até condição, né, de pagar cursinho pros filhos, fora da escola, eu acho que isso é um diferencial muito grande, porque me ajudou muito essa escola no meu inglês, muito mesmo. É porque às vezes as pessoas ficam até receosas de sair do país por conta dela, né? E deviam ser, apesar de você falar que ficou um pouco mais nervosa, tudo mais que aí, mas eu tenho certeza que te deu muito mais confiança que se você não tivesse nenhum tipo de relação com o inglês. Passei muito perrengue na imigração. Depois que eles passam. E aí, a minha tia, ela já perdia todo mundo assim, e chegou na minha vez, e aquele segura, parece que foi fazer mais perguntas pra mim. Pessoal, eu. Fiquei muito nervosa, mas depois, de resto, fui ajudando todo mundo foi interagindo, né? Foi muito legal, foi uma experiência assim, incrível, muito bom. Que bom. Então você enlouqueceu. O seu nervosismo foi só inicial. Foi só eu iniciar as primeiras conversas, né? Porque eu fiquei com medo desse tópico era sério. Começava a doer, eu apanhar lá. Aí eu falei, gente, não vamos deixar ela entrar. Aí eu fiquei. Todo mundo vai e você ficando Eu irei, pronto. E foi algo bem natural pra você, Fina. Foi algo muito natural, porque assim, eu já. Era como se a professora estivesse conversando comigo, literalmente. Então, eu tentei falar um pouquinho no começo. Um pouco mais rápido pra ver se. Será que ele tá pensando que eu sou muito brasileira? Aí eu tentei falar um pouquinho mais rápido, assim, só que eu ia embora. Não, vamos começar do zero aqui. Aí foi dando certo, foi indo. foi muito bem. Mas claro, o início é sempre um momento de mais nervosismo, você ia sentir mais nervoso de fato, porque tudo que é novo dá esse frio na barriga, mas que bom que deu tudo certo, que foi muito bem. E quando eu tava num parque da Universal Studios, tinha uma loja que tava, tipo assim, era um stand só de raspadinha. Só que eu pensava que raspadinha era freezy, que falava, mas era slush. Sabe falar slush? E eu, que? Ice cream, ice cream slush. E isso foi muito engraçado. Aí eu rodei o parque, mais nesse, aí eu vi que o meu refil dava esse slush. Aí a hora que eu coloquei, é raspadinha. Muito daí. Aí esse choque de realidade te pegou nesse momento, assim. Que legal saber dessas histórias, né, meninas? Eu imagino que pra vocês, principalmente pra Ana Cláudia, que já tá com você há mais tempo, eu imagino que seja tudo reconfortante. Tô muito feliz de ver a Estela também, tão fluentes, como outros que procuram, né? Meu filho fala muito inglês, ele que me ajudou. Uma mãe outro dia me contou que comprou um computador e o computador veio com o manual todo em inglês. Aí ela falou: o meu filho sentou e montou lendo o manual. Que é Muito bom. muito, que mais, gente. Bom, gente, né, depois desse nosso bate-papo, eu acredito que fica claro, né, que o inglês vai muito além de atividades, né, de colocar, de saber tradução de palavras, né, como vocês disseram. O idioma, eu acredito que pode abrir muitas portas para vocês, ela aí, assim como todos aqui do colégio. Bom, a gente
Agradeço imensamente a presença de vocês terem aceito o nosso convite tão prontamente, assim, Ana Cláudia, principalmente, porque a gente não acabava que não se conhecia. A Isa está sempre aqui agora, fechando aí todas as dores podcasts. Muito obrigada, Estela, Estela, aceitou, assim, rapidamente também, eu não tive que procurar alguns alunos da Estela, que é feliz, aceitou de primeira. Bom, meninos, a gente agradece vocês também pela nossa por esse bate-papo tão legal e espero que vocês tenham gostado. E até o próximo podcast.